Vencedores e perdedores do GP do Japão de 2025. A primeira corrida dessa rodada tripla finalmente aconteceu e apesar de ter sido uma corrida bem chata, ainda assim adicionou algumas camadas para o campeonato mundial quando a gente discute dos vencedores e perdedores, principalmente para a gente entender que rumo que começa a tomar esse campeonato. A gente começa a ter mais clareza de quem vão ser as principais forças, quem vai brigar lá no fundo e principalmente entender de fato a situação da Red Bull. Então, dito tudo isso, bora para os vencedores e perdedores do GP do Japão de 2025. Vencedor, Max Verstappen. Cara, ele já provou no ano passado que ele é do tipo de piloto que não precisa estar no melhor carro para vencer uma corrida. Isso fica evidente cada vez mais. Foi uma corrida, não uma corrida, um final de semana perfeito do Max. Fez a pole position de forma totalmente inesperada, já que as McLarens tinham se mostrado o melhor carro ao longo do final de semana. E depois fez uma corrida sem erro nenhum, uma corrida perfeita para se manter na liderança de ponta a ponta até o final. O único momento que gerou uma certa preocupação para o Verstappen de uma possível perda de liderança ou punição foi aquela saída dos boxes que teve o problema, né, o enrosco com o Lando Norris, mas não teve nada de culpa do Verstappen. O Verstappen saiu na frente, ele tinha a vantagem e, claro, ele não virou, ele podia ter virado um pouco antes para evitar que o Norris fosse para a grama, mas ele sabia que ele podia fazer isso e forçar a saída do Norris para a grama se o Norris não tirasse o pé. Era uma decisão totalmente do Norris de tomar, e o Norris tomou essa decisão de continuar indo pra grama, de ficar lado a lado com o Verstappen e sair virar um cortador de grama. Tirando isso, final de semana perfeito do Max, e não tem muito o que adicionar. Mesmo a McLaren sendo o melhor carro, e que provavelmente vai continuar sendo por algumas corridas mais, você ainda espera que o Verstappen vai estar ali em cima brigando vitórias com o Piastri e o Norris. Perdedor, McLaren. E eu até fiquei com o pé atrás de colocar eles ontem no shorts que eu fiz como perdedores, mas hoje, reavaliando pro vídeo agora de segunda-feira, não tem muito como não colocar a McLaren como perdedora. Sempre que você perde uma corrida, quando o seu carro é claramente, indiscutivelmente o melhor do pelotão, é uma derrota para você. E isso ficou claro no ano passado com a Red Bull, porque não importa que você domine e destrua a competição nas 7 primeiras corridas. O campeonato tem 24 etapas, então basta uma outra equipe encontrar o acerto, encontrar a atualização, que eles vão conseguir te alcançar até o final do ano. A própria McLaren foi quem fez isso com a Red Bull. Então deixar de vencer corridas agora no começo do ano, onde eles claramente têm o melhor carro, é perder pontos que podem custar um campeonato de construtores no final da temporada. Então, não que tenha sido um final de semana desastroso da McLaren, muito pelo contrário, uma P2 e uma P3 ainda são ótimos resultados, mas ainda assim, tendo o melhor carro, discutivelmente, e não vencer a corrida, é um ponto para se colocar como perdedor. Só 0.012 segundos separaram a pole position do Verstappen pro Norris, só que em Suzuka isso é suficiente para você perder a corrida, uma pista extremamente difícil de fazer ultrapassagens. O Piastri também foi um que deixou de fazer essa pole position, ele acaba errando no primeiro setor da sua última volta, mas ele faz os segundos e o terceiro setor roxos. Ele teria feito, se não tivesse errado no primeiro setor, possivelmente essa pole position e trazido a vitória para casa, mas aqui a gente está falando do Piastri hipotético, e o Piastri hipotético não existe, o Piastri ficou em terceiro lugar. Então, por conta disso, eu coloco a McLaren como perdedora. Vencedor, Andrea Kimi Antonelli. Mais uma vez justificando a escolha da Mercedes. Mais uma corrida muito sólida do Kimi, que vem justificando essa escolha da Mercedes. Ele quebrou um recorde nessa corrida, apesar de não ser o vencedor mais jovem da história da Fórmula 1, ele já é o piloto mais jovem da história da Fórmula 1 a liderar uma corrida. Então ele já começa a dar esses sinais. O stint que ele fez com os pneus médios, principalmente ali no final, com eles totalmente desgastados e ainda mantendo muita consistência e tempos de voltas muito bons, já mostram que ele não é qualquer um. E assim, quando a gente pega os resultados que ele teve até agora, é surpreendente considerando que ele só tem 3 corridas na Fórmula 1, tendo só 18 anos de idade. 4º lugar na Austrália, naquela chuva gigantesca que teve na prova, um 8º lugar na China, que foi mais apagado, e agora um 6º lugar num difícil GP do Japão, numa difícil pista de Suzuka, tendo liderado a corrida por um determinado momento.
Então, o Antonelli vem dando já esses lapsos do talento que ele é e que a aposta da Mercedes tá correta. E cada vez mais ele vem dando esses lapsos. Ainda é um piloto que erra bastante, errou bastante no próprio GP de Suzuka, mas ele mostra os lapsos de brilhantismo que sempre foi defendido, que eu também sempre defendi dele. Se for dado o tempo certo, se a Mercedes conseguir lapidar esse diamante da maneira correta, eu acho que a gente tá vendo aqui um cara que no futuro vai ser campeão mundial também. Perdedor, Yuki Tsunoda. Ontem no vídeo que eu postei, chamando o Yuki Tsunoda de perdedor, ainda teve muita gente que veio defender, falando que ele, mesmo que tenha se classificado mal, conseguiu se recuperar para a 12ª colocação numa pista difícil de ultrapassar de Suzuka. Mas quando você considera que o outro carro da Red Bull tá vencendo corridas, é ainda assim difícil, mesmo que seja a primeira corrida dele, e numa pista difícil que é a Suzuka, mas que o Tsunoda tá acostumado a correr, você cair no Q2 atrás da Racing Bulls, que você substituiu, e só conseguir um 12º lugar, ainda assim é um resultado decepcionante. Não tô defendendo que ele tem que ser chutado, que ele foi errado de subir pra Red Bull. Pra mim, ele ainda é a escolha certa, porque querendo ou não, foram resultados melhores do que o Liam Lawson conseguiu entregar nos 2 finais de semana que o Lawson teve. Mas, ainda assim, foi um mau final de semana na corrida de casa, de estreia dele ali, cair no Q2, ficar atrás do Lawson na classificação, e ainda não conseguir subir para a zona de pontuação. O carro da Red Bull é um carro que está brigando por pódio e ao mesmo tempo não consegue pontuar. Então, eu coloco ele como perdedor. Eu quero ver como vai ser ainda no Bahrein, porque Bahrein é uma pista muito mais fácil de pilotar do que Suzuka. Então, vai ser mais interessante de ver. E também é uma pista muito mais fácil de fazer ultrapassagens. Então, eu quero esperar para ver como vai ser ainda a etapa em Suzuka, a etapa no Bahrein, em Sakir. Mas não é uma boa primeira impressão do Tsunoda na sua jornada na Red Bull. E o GP do Bahrein na semana que vem vai ser meio-dia no domingo, a corrida você sempre pode ver ao vivo na Band, mas os treinos livres e os programas especializados do Brasil sobre Fórmula 1 são exclusivos do Band Sports. E uma das formas que você tem para acessar o Band Sports é pelo Wallplay, parceiro oficial do Clube da F1. O Wallplay é uma plataforma de streaming que agrega vários canais e várias outras plataformas de streaming. Então se você gosta de esporte, você gosta de filmes, de séries, o Wallplay é perfeito para você, porque por ele você pode assinar vários pacotes, como por exemplo o pacote da Max, que eu acho sensacional, que você paga R$ 29,90 por mês no plano anual e ainda ganha por mês R$40 para usar no ingressos.com. Então, além de ter todo o catálogo da Max, que você pode assistir todos os filmes, séries, se você gosta de futebol, tem a Champions League para você assistir por lá, você ainda ganha R$40 por mês, mais do que o valor que você está pagando na mensalidade, para usar na ingresso.com, para poder ir no cinema, para poder ir para eventos. Então corre lá no link que tá aqui no comentário fixado do vídeo para você dar uma olhada nos pacotes da Wallplay, porque se você gosta de esporte, se você gosta de filmes, de séries, de entretenimento, a Wallplay é o lugar perfeito para você assinar isso, e clicando aqui embaixo no link, dando uma olhada nas coisas, você também ajuda muito o Clube da F1. Então muito obrigado Wallplay pela parceria, bora voltar pro vídeo. Vencedor, Oliver Bearman. Mais uma vez o Bearman calando a minha boca. Eu gosto de falar isso toda vez no Vencedores e Perdedores, né? Enquanto o Kimi Antonelli tá se pagando a aposta que eu fiz nele, o Oliver Bearman cada vez mais calando minha boca, porque eu não achei que ele ia ir tão bem quanto ele tá indo. E outra corrida sensacional do Bearman. Que corrida absurda do Bearman. Levando uma Haas que parecia desolada no começo desse final de semana, nos primeiros treinos livres, a Haas parecia um carro completamente apagado para esse final de semana, numa corrida entre muitas aspas de casa da Haas, mas o Bearman fez uma classificação sensacional, levando o carro para o Q3 e depois uma corrida sensacional para terminar na zona de pontuação. Então, outra ótima corrida do Oliver Bearman, como ele já tinha feito no GP da China, e cada vez mais se provando que ele não tá na Fórmula 1 para ser mais um, que ele não tá na Fórmula 1 para ser qualquer um, porque você pode discutivelmente dizer que a Haas não tinha carro para terminar no top 10 nesse final de semana, e o Bearman, na qualidade dele, conseguiu fazer com que esse carro terminasse no top 10. Perdedor, Ferrari. Apesar de uma ótima corrida do Leclerc ficando em quarto lugar e segurando as duas Mercedes, do Russell e do Antonelli, eu ainda acho que eu tenho que colocar a Ferrari no geral como perdedora. O
O Leclerc talvez seja esse único ponto que puxe para o lado do vencedor, mas ainda assim o Hamilton não conseguiu fazer uma boa corrida, ficou lá em 7º lugar, teve dificuldade de alcançar e tentar ultrapassar as Mercedes. E o carro que parece uma gangorra, uma montanha-russa. Cada sessão você nunca sabe como vai estar a Ferrari. Numa sessão parece que está bom o suficiente para alcançar as McLarens, na outra sessão parece que é um carro terrível de pilotar. Mas o carro em si não tá tão bom quanto outros carros do pelotão, talvez ali discutivelmente ainda a 4ª força, empatado talvez com o Red Bull, brigando ali pela 3ª, não tem muito como saber a força real da Red Bull, se ela é a 3ª, a 4ª força, é bem difícil colocar a Red Bull hoje, mas a Ferrari tá ali brigando com a Red Bull por ser essa 3ª, 4ª força, o que não é nada na expectativa que eles tinham em montar uma dupla com Leclerc e Hamilton, nos investimentos que eles tinham feito e principalmente como eles terminaram a temporada passada, quase campeões de construtores, para mais um ano, de novo, a Ferrari não conseguir manter a consistência de uma temporada para outra. Terminar um ano muito bem e começar o ano seguinte muito mal. Eles todo ano fazem isso, eles começam o ano muito mal e vão evoluindo até o final da temporada ter um carro decente. E daí no ano seguinte começam mal de novo. Tem um problema que a Ferrari precisa corrigir aí se quiser pensar em ser campeão mundial antes de pensar na dupla de pilotos. Agora, outro vencedor também veio da Red Bull e eu tô falando do Isack Hadjar. Outro final de semana muito consistente do Isack. Ele foi muito bem no GP, num carro da Racing Bulls que é carro para estar no top 10. Isso ficou claro na Austrália e ficou claro na China, só que por conta de alguns problemas que aconteceram, principalmente ali na China, foi o que mais injustiçou esse carro da Racing Bulls, que era um carro claramente para os dois pilotos terminarem no top 10, mas que acabou não dando certo por batidas de outros pilotos geralmente, ou problemas mecânicos. Aqui no Japão, numa pista que o Isack adora, que ele já disse é a pista favorita dele, ele conseguiu convencer e fez um bom final de semana para terminar nos pontos. Mais uma vez, o Isack provando ali que aquilo que aconteceu na Austrália não representa ele. Aquele acidente na volta de apresentação foi o nervosismo da primeira corrida, não é o ideal, não deveria acontecer, mas ele é um bom piloto. O Isack Hadjar é um bom piloto e vem provando isso num decente carro da Racing Bulls. Agora, se por um lado o Isack foi um vencedor, não tem como não falar que o Lawson foi um perdedor. O Lawson até parecia que ia dar realmente um bom final de semana, se classificando na frente do Yuki, mas ele não conseguiu fazer uma boa corrida, na verdade fez uma péssima corrida para terminar em 17º lugar. E assim, não que eu acho que isso deva ser um julgamento final, é a volta dele para Racing Bulls, ele estava se acostumando com outro carro, se preparou a temporada inteira para outro carro, da mesma forma que o Yuki teve essa dificuldade inicial com a Red Bull, mas ainda assim um resultado extremamente decepcionante, considerando que, de novo, o carro da Racing Bulls é um carro para pontuar. Yuki Tsunoda e Isack Hadjar sempre estavam ali na zona de pontuação nas corridas que eles participaram, mas o Lawson não conseguiu fazer esse carro parecer competitivo, sendo que outros dois pilotos fizeram. Tudo bem, é o primeiro final de semana, acabou de levar o baque, não acho justo também dar essa pancada na cabeça dele, principalmente por como foi a troca, mas Suzuka é uma pista que o Lawson tem um conhecimento muito grande. Ele correu na Super Fórmula japonesa, ele fez categorias de base lá na Ásia, então ele tem um conhecimento grande de Suzuka e por isso um resultado como esses é bem decepcionante, considerando a volta dele para um carro mais equilibrado, mais estável e a boa classificação que ele fez também, pensando nesse primeiro retorno. E a decente classificação que ele fez nesse retorno. Mas a corrida não foi boa e por isso pra mim o Liam Lawson é um perdedor. Eu gosto sempre de intercalar um vencedor com um perdedor, mas considerando os blocos finais que eu vou falar especificamente ali da Sauber em geral, do Bortoleto e da Williams, não tem nenhum outro vencedor pra colocar aqui, então vamos de 2 perdedores seguidos, Lance Stroll. Eu até fiz a brincadeira nos shorts que eu postei ontem falando, então acabou a teoria de que o Lance Stroll é a garrafa de vinho, ele não melhora com o tempo. Claro que era uma brincadeira, até porque as duas pontuações que ele fez, tanto na Austrália quanto na China, foram muito situacionais, principalmente o da Austrália. É só a gente lembrar que teve uma Sauber fazendo 6 pontos. Então assim, aquela corrida na Austrália foi extremamente caótica, por isso ele conseguiu um bom resultado. E na China também foi bem situacional ali o resultado, apesar de ter sido uma boa corrida do Stroll. Aqui, no GP do Japão, uma corrida tenebrosa do Lance Stroll. Tenebrosa, foi o único piloto a ter levado uma volta. Uma parte disso se dá por uma estratégia
bizarra que a Aston Martin adotou de colocar os pneus macios nele. Ele foi o único piloto de ter apostado nos pneus macios e obrigou ele a fazer 2 paradas na corrida, mas ainda assim não mostrou ritmo, não parecia em nenhum momento ter ritmo para recuperar qualquer coisa. Não que eu achasse que isso fosse suficiente para salvar a corrida dele, mas ainda assim, péssimo final de semana do Stroll, último colocado, disparado, pior piloto do final de semana. Agora sobre a Sauber no geral e o Gabriel Bortoleto, mais um final de semana que mostra o que se esperava da Sauber. Aquele GP da Austrália enganou muita gente. Foi uma corrida extremamente situacional do Hülkenberg, conseguiu 6 pontos ali, foi por conta do caos e uma estratégia muito bem feita da Sauber para colocar o Hülkenberg nos boxes no momento certo e poder conseguir voltar numa boa posição, faltando poucas voltas para o final, para essa Sauber pontuar. Então, isso ajudou naquela corrida, mas a Sauber não tem carro para pontuar, a Sauber não tem carro para frequentemente passar do Q2. E muito provavelmente vai ser isso o resto da temporada toda. O grande foco da Sauber é 2026, é quando eles vão virar Audi. No geral, o carro da Sauber é isso daí mesmo. Eles quiseram fazer com o Bortoleto uma estratégia diferente de largar de duros, então dificultou um pouco a largada dele. Ele também não largou muito bem, tem que ser dito que infelizmente o Gabriel não largou muito bem e somado com os pneus brancos só piorou a situação. E dele foi para a última colocação, conseguiu se recuperar por conta do Lance Stroll ter feito uma corrida terrível e terminou na 19ª colocação, mas foi competitivo com os carros que ele poderia ser. Os carros que estão no fundo do pelotão, ele fez parte ali do trem de DRS, estava sempre correndo próximo, só que Suzuka é uma pista extremamente difícil de ultrapassar. Então não tinha muito o que fazer para recuperar depois disso. E a Sauber fez o que poderia fazer para a Sauber pontuar, para a Sauber ser um carro que termina no top 10. É realmente uma corrida caótica como a Austrália tem que acontecer. E a Williams pontuou ontem? Sim, a Williams pontuou ontem numa corrida sensacional de Alex Albon, mais uma vez. E o homem tava invocado no rádio ontem. Cara, o Albon tava invocado. Ele terminou no top 10 pela 3ª vez seguida com a Williams, algo que não acontecia desde 2017. E é muito bizarro pensar que isso faz quase 10 anos, né? É meio estranho pensar que 2017 faz quase 10 anos. Mas uma corrida sensacional de Alex Albon para terminar na zona de pontuação mais uma vez, numa pista que a Williams tem uma certa dificuldade nos últimos anos, vem tendo dificuldade nessas últimas temporadas por conta da filosofia do carro. Suzuka é uma pista que exige muito downforce e a Williams é um carro que vinha tendo essa dificuldade de encontrar na sua construção downforce, essa pressão aerodinâmica. Mas ainda assim conseguiu ter um carro capaz de terminar na zona de pontuação. Mais uma vez, com um ótimo final de semana do Albon. E não tão ótimo, talvez um perdedor desse final de semana seja o ouvido dos engenheiros da Williams, portanto que o Albon xingou eles. Mas, em relação ao Sainz, ele é um perdedor por 2 motivos. O primeiro, porque ele deu a cagada mais cara da história. Ele perdeu o hino nacional porque deu desinteria no coitado, ele teve que ir no banheiro. E por perder o hino nacional, ele teve que pagar 10 mil euros, mais 10 mil euros que vão ficar de suspensão caso ele cometa outra infração. E depois na corrida, mais um final de semana bem abaixo do Sainz. Ele tinha pedido há um tempo atrás 8 corridas para ele se acostumar com a Williams. Ele tinha falado que ele precisaria de 8 corridas para se acostumar e poder entregar os resultados. Eu acho que 8 corridas ainda é muito para se pedir, mas ele tá aí até o final da temporada, vamos dar esse tempo, tem que se esperar, mas mais um final de semana que o Sainz não entrega o que se espera dele, ainda mais considerando o que o Albon vem fazendo com essa Williams. No final das contas, Williams se mantém vencedora, pontuou pela 3ª vez seguida, numa pista que não necessariamente eles eram favoritos para pontuar, por conta de uma ótima corrida do Albon. Então vamos esperar para ver, mas coloco a Williams no geral como uma vencedora e o Carlos Sainz especificamente como um perdedor, não só pelos resultados, mas também pela desinteria mais cara da história. Mas aí tá, esses são os vencedores e perdedores do GP do Japão de 2025. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, se você discorda de alguma coisa, se você concorda, escreve aí que eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra você. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.